Olá, oitavo ano! Estamos chegando ao fim do caderno 1. Hoje a nossa aula será de História. Vamos falar sobre a primeira Revolução Industrial. Bom, eu vou dar uma breve introdução, sobre essa revolução. Como todas as revoluções, ela não aconteceu assim do dia para a noite, certo? Então, nos séculos XV e XVI, a Inglaterra investiu pesadamente nas conquistas ultramarinas, que fez com que ela se tornasse uma potência, Os principais resultados desse investimento foram a conquista de territórios coloniais e a formação de uma rede de comércio que integrou diferentes regiões do planeta em um mercado extremamente rendável. A primeira Revolução Industrial teve início na Inglaterra. Como eu falei, a Inglaterra investiu e conseguiu aí ter um forte, um mercado financeiro forte para dar início aí a essa nova caminhada, que era a indústria. Os ingleses conquistaram o domínio do comércio europeu e colonial com a venda de produtos manufaturados, ou seja, produtos feitos à mão. A princípio, toda a mão de obra inglesa era feita dessa maneira, sendo que, tempos depois, isso começou a mudar. As características desse tipo de fabricação foi perdendo espaço, porque estava chegando aí às fábricas, e com isso os produtos manufaturados iam perder o seu valor. Na segunda metade do século XVIII, a maquinofatura começou a surgir aí. As máquinas começaram a ser introduzidas no processo de produção e tirando aí o espaço dos produtos manufaturados. Os motores eram movidos a vapor, aumentavam de maneira que existia uma expressiva produção. O trabalhador não dominava tanto esse processo assim, então muitas pessoas acabaram ficando desempregadas. Com o surgimento das fábricas, mudou aí um pouco a rotina de trabalho. As pessoas iam produzir em série e o trabalho seria assalariado, sendo que a jornada de trabalho era uma jornada muito grande. Não existia um horário determinado. Outra coisa também é que aí a gente vai ver como era a vida dos empresários e a vida dos operários. Os operários eram conhecidos como capitalistas. São os proprietários das capitais, dos prédios, das máquinas, das próprias matérias-primas e dos bens produzidos pelo trabalho. Os operários eram conhecidos pelo cenário de proletários ou trabalhadores assalariados. Possuem apenas sua força de trabalho e a vendem aos empresários para produzir mercadorias em troca de salário. Certo? Então, vejam só. O trabalhador que vende sua força de trabalho em troca de salário, tinha ali, como eu falei, uma jornada muito grande. Não existia uma organização, porque hoje, teoricamente, a gente tem, no sistema capitalista, a jornada de trabalho de 8 horas. Se você passar disso, já é considerado hora extra, certo? Sendo que naquela época isso não acontecia. A burguesia, como eram chamados os que tinham ali os meios de produção, eles utilizavam aí esse tipo de máquina. Essa é uma das, tá? Que eu estou mostrando. Mas as máquinas eram extremamente caras. Esses burgueses, eles investiram nessas máquinas e muitas vezes, se uma máquina dessa viesse a quebrar, era uma fortuna para consertar, e comprometia todo o trabalho de fabricação. Outro detalhe é que essas máquinas substituíram o trabalho humano e fez com que, como eu falei, muitas pessoas ficassem desempregadas. E a queda nos preços das mercadorias também acelerou,
porque as máquinas produziam em grande velocidade e atendia uma demanda muito maior. E os preços dos produtos acabaram ficando mais baratos e mais acessíveis. E aquelas pessoas que ainda viviam de forma, digamos assim, na forma antiga, né, manufaturada, começaram a perder a sua clientela. Até porque o que era melhor para o cliente? Esperar, digamos, dias para ter uma peça pronta, né? Ou esperar meses. Porque na produção manufaturada, às vezes um produto demorava muito tempo para chegar na mão do cliente. Já na produção industrial, isso era muito rápido. Então, mais um ponto positivo no caso da produção, né? A gente tem aí a questão negativa, que foi a questão do desemprego, mas isso fazia parte do sistema novo que estava entrando na Europa, né? Na Inglaterra, sendo mais clara, que era o sistema capitalista. Então, logo logo a Inglaterra passou a ser a principal exportadora de tecidos no mundo. Então, havia uma grande aceitação desse produto nas colônias e em outras partes também do mundo, e ela era a principal fornecedora. A partir daí, muitas coisas foram acontecendo, muitas novidades. A questão dos investimentos nas fábricas, também a vida urbana era cada vez maior, a população urbana começou a aumentar, porque as pessoas saíam do campo e iam para as cidades, porque não tinha mais espaço, né, não tinha mais trabalho, na verdade, nas áreas rurais. Então, as máquinas começaram cada vez mais a se inovarem. As invenções foram criando proporções diferenciadas. Então, máquinas que faziam fios mais resistentes e tecidos mais leves. E também a invenção em outros setores, como, por exemplo, né, barcos movidos a vapor. Dentre outros também, a gente tem as locomotivas, que também foram nesse mesmo período, né, que a gente que surgiu. Então, a Revolução Industrial trouxe vantagens e desvantagens. A gente tem aí a questão do trabalho, né, que a gente vai focar um pouquinho agora aqui. Na Revolução Industrial, começou aí uma divisão de trabalho. Cada operário tinha uma tarefa específica dentro da fábrica. Mulheres, crianças, todos trabalhavam nessa fábrica, né? Cada um na sua função. Especificamente falando das crianças, elas serviam não apenas na produção, mas também se caso alguma peça de alguma máquina viesse a quebrar, a criança, por ter dedos mais finos e braços mais finos, né, ela acabava consertando muitas vezes essas peças. Foi um período em que muitas crianças ficaram decepadas e até morriam por conta desse tipo de trabalho. Como as máquinas eram movidas a vapor, então as caldeiras, onde faziam todo o movimento para que as indústrias funcionassem, né, muitas crianças acabavam caindo ou até mesmo perdendo, amputando seus membros em alguma das máquinas que existia nas fábricas. Especificamente em Londres, gente, a população chegou a triplicar por conta dessas fábricas. Era muita gente. Então, entre 1831 e 1841, a população de Londres chegou a 130 mil pessoas. Fora que as condições de trabalho não eram das melhores. Bom, o cotidiano dos operários eram jornadas bem difíceis, né? Como vocês podem ver aí, a jornada de trabalho era em torno de 14 a 18 horas diárias, com 2 pausas controladas rigorosamente. Os horários eram impostos por meio de multas e ameaças. As crianças, a partir de 6 anos, eram surradas por qualquer brincadeira, atraso ou caso errassem a forma de executar uma tarefa. As mulheres e crianças recebiam menos da metade do salário de um homem. Por isso, eram a mão de obra preferida dos patrões. Não havia nenhuma lei trabalhista. Não havia direitos sociais. Não havia seguro-desemprego, nem 13º, nem seguro-acidente.
nem direito à greve, nem hora extra ou qualquer adicional. Não havia FGTS, fundo de garantia, não havia garantia alguma por tempo de serviço, entre outros. Ou seja, era bem complicada. Enquanto a gente via aí um país evoluir muito rapidamente em uma industrialização, ninguém sabia o que havia por trás de tudo isso. Os operários eles sofriam na pele toda essa evolução. A custo de muito sacrifício era que a Inglaterra estava subindo aí na vida. Diante de tudo isso, começou a surgir aí alguns problemas. A classe do proletariado começou a reagir. Um jornalista da época afirmou que os ludistas eram aqueles que comandavam a quebraria das máquinas. Né? Essa é a história de Ned Ludd, um personagem cuja a existência é controversa. Vale ressaltar que não foi um movimento de operários fabris, mas de artesãos qualificados, cujas habilidades estavam sendo substituídas pelas máquinas. Então, Ned Ludd, ele foi aí o cara que deu um movimento aí, um movimento operário, né? Aí a gente tem, a partir desse momento aí, o ludismo, que eu vou falar aqui para vocês. O ludismo foi um movimento ocorrido na Inglaterra em 1811, que protestava contra as máquinas trazidas pela Revolução Industrial. As reclamações se concentravam na substituição da mão de obra pelas máquinas, que, por serem mais eficazes, acabavam com o emprego dos trabalhadores. Depois do ludismo, tivemos outro movimento chamado Movimento Cartista, que foi organizado por uma associação de operários que exigia melhores condições de trabalho e o fim do voto censitário. Declara-se ainda a informação de associações denominadas que evoluíram até que a gente chegasse no formato de sindicatos, desses sindicatos que a gente conhece hoje, né, que defende cada categoria trabalhista. O cartismo foi, ao mesmo tempo, um movimento de caráter nacional e local. Sua dimensão nacional se deve ao fato de trazer consigo segmentos sociais saudosistas, como trabalhadores das indústrias domésticas e dos teares manuais, que entraram em declínio diante do novo sistema industrial. Ao mesmo tempo, o cartismo buscou sempre privilegiar os métodos de manifestação e de transições de cada região. Isso lhe deu um caráter local. Esse movimento pode ser caracterizado predominando a mobilização em torno do parlamento, e foi por isso chamado legalista. Esses movimentos se farão presentes na segunda metade do século XIX, segundo Martinho. A opinião do governo inglês, né? Com a presença do ludismo e do cartismo no cenário inglês, o governo não atende às exigências e dá ordens à polícia para a agressão às greves e aos tumultos. O movimento operário, entretanto, continuou crescendo e pressionando as autoridades. Os operários se uniram em prol dos seus direitos. Então, com o objetivo de ampliar, né, a sua participação política, em 1839, redigem aí a Carta do Povo, que era um documento em que exigia um voto secreto e universal e a participação dos representantes da classe trabalhadora no parlamento. O primeiro documento pedia a ajuda, né, para que olhassem para a classe trabalhadora e enxergasse a rotina de trabalho que essas pessoas tinham, que eram condições péssimas, né, de trabalho. Então, essa foi uma das tentativas para que pudessem resolver a questão do proletariado. Aí nós temos, nesse quadro aí,
as leis trabalhistas que foram criadas no final do século XIX, certo? Então, como vocês podem ver aí, teve a redução da jornada de trabalho, né? Que foram aí de 10, 9 ou 8 horas de trabalho, porque, como vocês sabem, era entre 14 e 18 horas de trabalho, né? Aí também tem aí a regulamentação do trabalho da mulher e do menor, no caso, crianças, proibição do trabalho para menores de 14 anos, né? No caso aí, essa criança que antes era com 6 anos, né? Essa criança agora só vai trabalhar com 14 anos, mesmo sendo menor de idade ainda. Mas aí teve essa alteração. Teve a questão do salário mínimo e também do descanso mensal, direito a férias, a aposentadoria, greve e também a legalização dos sindicatos que defendiam a categoria. Aí a gente tem outras doutrinas sociais, que tem aí, né, que a Revolução Industrial ocasionou problemas sociais. Né? Pensadores da época elaboraram teorias para justificar a exploração do trabalho e a pobreza que havia na sociedade industrial capitalista da época. Então, assim, resumindo, gente, teve o lado positivo da Revolução e também teve o lado negativo, né? Aí a gente vai ter aí uma configuração de um liberalismo econômico. E vamos entender melhor como que funcionava. O liberalismo, ele tem uma característica onde o comércio ele tem que ser livre entre os países, certo? E também a não intervenção do Estado dentro da economia. E a livre concorrência. Explicando melhor, esse liberalismo econômico é o seguinte, essa questão do Estado não interferir era que, como as fábricas eram privadas, o Estado não tem direito algum sobre elas. E outras fábricas podem ser criadas e fabricar o mesmo produto. Ou seja, vai gerar uma concorrência, mas com o liberalismo econômico, essa concorrência ela estava livre, ela podia ser feita. Estão entendendo? Então, assim, as empresas, as fábricas eram privadas, com livre produção, podiam produzir e também comercializar entre países, não tinha problema algum. E, com isso, outras eram criadas e geravam uma concorrência, mas não tinha problema algum. Isso foi aí o liberalismo econômico. Aí eu tenho aí Adam Smith, né, que vem falando, que defendia que a iniciativa privada deveria agir livremente, não é? Sem problema algum. Então, vocês podem ver aí, não é? Que esse é o cenário da economia moderna, liberalismo econômico. É isso aí, pessoal. Essas foram as transformações que ocorreram na Inglaterra, né, no século XVIII. Aí, antes, a gente tinha aí uma produção artesanal, manufaturada, né? A produção artesanal, ela se desenvolveu no século XV, né? E os produtos feitos à mão, né? O resultado era uma produção pequena, que se comparada ao processo moderno industrial, né? Nem tem que comparar. Depois a gente segue aí os produtos manufaturados. Depois dos produtos manufaturados, a gente tem aí no século XVIII a maquinofatura. E aí marca o momento da primeira revolução industrial, com as máquinas movidas a vapor e todo o contexto histórico, né? Tanto na produção, né, os fatores sociais e econômicos que aconteceram no século XVIII na Inglaterra. Então, eu vou ficando por aqui. Respondo as atividades que vai estar na plataforma. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.